Uma pessoa deseja comprar um notebook pela internet que custa R$ 1.200 e o frete para entrega de R$ 40. Ela pagará 200 de entrada e o restante, incluindo o frete, em 5 parcelas iguais, sem juros. E ele quer saber o valor de cada parcela em real. Quanto que vai ser? Então vamos lá. Primeiro, tudo que aparecer no nosso texto a gente tem que escrever para conseguir compreender e interpretar. Então, notebook, quanto que ele custa lá na internet? R$ 1.200. Escreva no dia da prova. Notebook, R$ 1.200. Tá bom? Depois, ele falou que tem o frete. O frete, para quem não sabe, é a taxa de entrega, tá? Que custa 40. Bom, legal. E aí, conforme a gente está vendo, a gente já percebeu que de entrada ela vai ter que dar R$ 200, não tem jeito. E aí, o restante ela vai dividir ali em 5 vezes. Repara uma coisa, a gente sabe que o notebook ele custa 1.200 e o frete custa 40, concorda? Só que ele já vai ter dado 200 de entrada. Então, vamos lá, 1.200 mais o 40 vai dar 1.240, legal? Só que a gente tem que tirar os 200, porque ele já deu entrada. Portanto, vai ficar 1.040. R$ 1.040 é o que ela tem que pagar e não tem jeito. Só que ele vai ter que dividir em quantas parcelas? Está escrito, não tem o número, mas está escrito. Olha só, 5 parcelas, tá bom? Ou seja, vai ficar 1.040 dividido por 5. No final das contas, cada parcela será de R$ 208, tá bom? E no caso, a alternativa correta, letra A, tá? E é assim que você vai fazer no dia da sua prova. Próxima, questão 41 que caiu numa prova, tá? 4 empresas apresentam orçamentos para a festa de casamento de um casal para 110 convidados, conforme as descrições seguintes. Empresa 1, R$ 185 por pessoa, estando inclusos buffet, decoração e música. Você vai reparar que em todos eles, você tem que ver o que está incluso e o que não está. No outro, na empresa 2, R$ 170 por pessoa, fica mais barato. E aí já está incluso buffet e decoração. Porém, eles cobram a mais R$ 1.200 só para música. Na empresa 3, R$ 140. Pô, Heitor, tá muito mais barato. Mas só está incluído o buffet. Depois eles cobram por fora R$ 2.600 para decoração e R$ 1.300 para música. E na empresa 4, R$ 135 por pessoa para o buffet, R$ 2.800 para a decoração e R$ 1.900 para a música. E ele quer saber qual que é o mais barato, porque ele quer casar pelo mais barato, só isso que interessa. Então vamos lá, como que a gente vai fazer aqui a conta? São 4 empresas e são quantos convidados? 110 convidados, tá bom? Podia ser 100 para facilitar a nossa conta, mas não é. Então vamos lá, na empresa 1, é R$ 185 por pessoa e a gente simplesmente vai fazer uma multiplicação simples. 185 vezes 110. Por que 110, Heitor? 185 é o preço por pessoa e 110 é o valor por pessoa. 110 é o número, de convidados. Então a gente vai fazer simplesmente essa multiplicação. Na empresa 2, calma que a gente já faz, já vou dar as respostas. Primeiro vamos montar todas as contas. Na empresa 2, é R$ 170 por pessoa vezes 110, né, que são 110 convidados, só que com o resultado que vier, a gente vai ter que somar, tá bom? Os R$ 1.200, que é da música, tá? Do músico, da banda, sei lá. Só uma coisa, quando vier uma conta assim enorme, tem uma multiplicação e tem uma soma. Primeiro, sempre faça multiplicação e divisão na ordem que aparecer. Toda vez que tiver multiplicação, divisão, soma e subtração na mesma equação, a gente sempre faz a primeira multiplicação e divisão que aparecer. E só depois é soma e subtração, tá bom? Se você fizer a primeira soma, você vai errar. Na empresa 3, R$ 140 por pessoa vezes os 110 convidados, mas depois a gente tem que somar os 2.600 e depois somar os 1.300. E na empresa 4? Na empresa 4 é R$ 135 por pessoa, vezes os 110 convidados, e depois ainda tem que somar os R$ 2.800 da decoração e os R$ 1.900 da música.
Portanto, pessoal, na empresa 1, fazendo a multiplicação, deu R$ 20.350. Na empresa 2, 19.900. Então, a gente já pode excluir a empresa número 1, porque ela é a mais barata. Na empresa 3, ficou 19.300, então a gente já pode excluir também a 2, porque a 2 ficou mais barata que... Desculpa, a 3 ficou mais barata que a segunda. Na empresa 4, 19.550, ficou ainda mais cara. Portanto, pessoal, a nossa alternativa, que é a mais barata, a empresa número 3, é a letra C, de casa. Questão: para ir à casa de seus avós, um menino gasta menos de 2 horas utilizando uma linha de ônibus. Um dia, porém, um acidente no trajeto dessa linha de ônibus deixou o fluxo de veículos muito lento e o menino levou 2h30 para completar o mesmo trajeto. O número decimal correspondente ao tempo em hora que o menino gastou para completar o trajeto nesse dia foi... Pessoal, ele simplesmente quer saber, quanto que foi? Ele falou que foram 2 horas e apareceu essa fração. Eu falei para vocês que, na verdade, lembra disso? Que, só para a gente lembrar, né? Que isso aqui é uma divisão, né? Que esse traço corresponde. Então, é como se a gente pegasse o 2, tá bom? E, na verdade, pegasse o 1 e dividisse por 2. Lembra disso? E isso aqui corresponde ao quê, pessoal? Corresponde a... Lembra, tem R$1, vou dividir por 2 pessoas. Lembra, eu falei, Sr. João, Sr. Mário, tem R$1. Quanto que cada um vai ficar? Cada um vai ficar com 50 centavos, ou 0,5. Então, 1 sobre 2 em decimal é 0,5. Então, os 2 que já tinha mais 0,5, ou seja, R$2, mais 0,5, mais 50 centavos, ficava quanto? R$2,50. Lembra, 2,50, esse zero à direita, ele é irrelevante. Portanto, é a mesma coisa do que 2,5, tá? A gente vai ter depois uma aula só sobre decimal e vai ficar bem mais fácil. Portanto, a alternativa correta é a letra D, de dado. Por fim, última questão do nosso dia. Um trabalhador recebe salário mensal bruto de R$ 3.500. O departamento pessoal da empresa em que ele trabalha utiliza a tabela progressiva para o cálculo do imposto de renda de pessoa física para efetuar o desconto mensal a ser recolhido à Receita Federal. O cálculo desse desconto é feito tornando-se 15 sobre 100 do salário mensal e subtraindo daí R$ 335,03. Ele quer saber o valor recolhido mensalmente à Receita Federal real referente ao salário bruto desse trabalhador é igual a quanto? Então vamos lá. Primeiro, quanto que é o salário dele? R$ 3.500, ele falou ali na segunda linha do texto. Depois, pessoal, ele falou que o cálculo que vai ter o desconto é 15 sobre 100, tá? Que é simplesmente, né, entre de quanto? Do salário, de 3.500, tá bom? E depois ele fala, e subtraindo daí 335. Exatamente o que ele falou, 15 sobre 100 de 3.500 menos 335,03. Pessoal, 15 sobre 100 é a mesma coisa que 0,15, tá bom? A gente vai depois ter uma aula de fração e decimal e como é que se transforma. Mas é a mesma coisa. E toda vez que tiver esse D na matemática, é a mesma coisa que vezes. Pois é, tá bom? Então, toda vez que tiver esse D, a gente vai fazer uma multiplicação. Então, 0,15 vezes 3.500 menos 335,03. O que eu faço primeiro? Multiplicação ou subtração? Sempre multiplicação, né? Ou divisão se tivesse. No caso, a gente tem que simplesmente fazer a multiplicação, como a gente aprendeu, né, com relação à multiplicação com 00 ou com vírgula, e a gente usa aquelas regrinhas que a gente aplicou. 0,15 vezes 3.500, e aí vai dar 525. Só que desse valor, a gente tem que tirar os 335,03, que vai dar o resultado final numa subtração simples de R$ 189,97. Portanto, a alternativa correta, pessoal, é a letra D, de dado. Os dados do IBGE Censo de 2010 mostram que a região Nordeste segue com a segunda maior população do Brasil, com 53,07 milhões de pessoas.
O valor posicionado do algarismo 7 presente nessa informação da população da região Nordeste é igual a... Então, vamos lá. Primeiro, qual que é o número que ele deu? 53,07 milhões. Minha dica, simplesmente escreva o número inteiro para você compreender. Quando ele fala de 53 milhões, tudo corresponde a antes da vírgula, tá bom? Então escreve o número como se não tivesse a vírgula e vai até chegando ali os 53 milhões. Então repete o 07, que nem eu fiz aqui, tá bom? E até, faz de conta que fosse zero aqui, seria 53 milhões. Como é 53,07, o 7 veio aqui. Deu para compreender? Tranquilo, né? Então vamos continuar. Depois, classifica na ordem que a gente viu. Você viu que era unidade, centena e milhar. E depois, lembra do final para o começo, unidade de milhar. E essa é, atenção, atenção, dezena de milhar. Se fosse para trás, centena de milhar. Beleza? Tranquilo, exatamente como nós vimos na aula, é o que ele está pedindo. E ele quer saber o valor do algarismo 7. Ele representa o quê? Então, simplesmente, pessoal, a gente sabe que o 7 é dezena de milhar. Portanto, alternativa A, 7 dezenas de milhar. Viu? Acerta a questão e corre para o abraço. Próxima questão. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a produção de automóveis teve uma queda comparando o primeiro semestre de 2015 com o segundo semestre de 2014. Foram 3,4 milhões de unidades montadas no segundo semestre de 2014, contra 2,86 milhões no primeiro semestre de 2015. A redução na produção de veículos do segundo semestre para o primeiro semestre de 15 em milhão de unidades foi de quanto? Bom, pessoal, ele falou que em 2014 foi 3,4. Na segunda parte, em 2015, ele falou que foi de 2,86 milhões. Ora, eles já estão tudo em milhão, né? Está tudo em milhão, mesma unidade de medida, então não tem preocupação. Então a gente simplesmente faz uma subtração simples. 3,40 menos 2,86. Que deu quanto? 0,54. Tá bom? Só marcar a alternativa correspondente 0,54. Aqui era só interpretar e fazer uma subtração simples. Portanto, a alternativa correta, letra A. Última questão. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE no Brasil em 2014, cerca de 57,4 milhões de pessoas possuíam pelo menos uma doença crônica. A escrita por extenso do número que representa a quantidade de pessoas é... Então ele quer saber o que significa 57,4 milhões. Pessoal, 57,4 milhões... a gente vai escrever exatamente dessa forma, 57 milhões e 400 mil, tá bom? O milhão que aparece é sempre antes da vírgula, tá? Então, 57 milhões, 57,1 milhões, 57,4 milhões, não importa. E esse 4 representa que o que vem depois do lado direito são sempre vírgulas, e vírgula do lado direito é só acrescentar, tá bom? Então, se não tem, é a mesma coisa como se tivesse. Portanto, os 57,4 milhões é a mesma coisa do que 57 milhões e 400 mil. Portanto, a alternativa que temos aqui é exatamente a letra C de casa, 57 milhões e 400 mil. Exatamente porque a gente já falou várias vezes, inclusive na primeira aula, né, na questão do zero do lado direito. O síndico de um prédio está preocupado com excesso de peso no elevador, pois este é pequeno, antigo e comporta no máximo apenas 4 pessoas. Presta atenção, hein? Apenas 4 pessoas. Em razão disso, foi a uma loja procurar avisos confeccionados em placas de alumínio para colocar na entrada do elevador. O vendedor apresentou o mostruário com os seguintes modelos, sendo que no espaço em branco será registrado um número natural. E aqui tem as opções. Cuidado, o 2 não está do lado direito, está embaixo, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Já vi gente errando por isso. Todos estão escritos quase a mesma coisa, né? Atenção, peso máximo permitido, atenção, peso máximo permitido, atenção, peso máximo permitido, atenção, peso máximo permitido. Qual que é a diferença? Um está em kg,
Um outro está em mg, o outro está em t, e um outro está em L, legal? Beleza. E ele fala também que ele quer um número natural. O número natural a gente sabe, pode ser positivo ou zero, tem que ser um número inteiro e pode ser qualquer número até o infinito. Só que, claro, a gente está falando, pessoal, de um peso máximo de um elevador. Então ele não quer um número infinito, ele quer um número que o máximo que o elevador consiga suportar. Você simplesmente tem que saber, pessoal, quando que a gente vai usar cada um deles. Então, se eu estou falando peso de pessoas, que é um elevador, máximo 4 pessoas, a gente pode se referir àquilo. Legal? Heitor, em miligrama. Miligrama, se fosse para coisas muito menores, né? Para tonelada. Pô, se a gente estivesse carregando, por exemplo, animais, né? Uma quantidade de animais de toneladas, né? Que aí seriam não para elevador, seria para áreas muito maiores. E para L? L, pessoal, já comprou leite, você sabe. L é para líquido, tá? 1 L, 1 litro, 2 Ls, 2 litros, tá bom? Então, as pessoas, apesar de terem água na sua composição, elas são sólidas. Portanto, a gente está se referindo àquilo, tá bom? Portanto, pessoal, tranquilo, é só interpretação básica de texto. A gente pode falar da relação de pessoas e elevador, ou seja, quilograma. No caso, número 1, a letra A, tá bom? Próximo. Uma criança viajando de carro com o pai pergunta como que se lê o número 200, junto com a placa M, com a letra M, na placa que se observa na figura. Então, ele simplesmente quer saber o que é 200M, tá bom? Escrito. 200 é o número como ele é, ok? E M. M, pessoal, cuidado para a gente não confundir. Se fosse ml e não M, a gente está falando em miligramas. Se fosse em M, e é o caso, a gente está se referindo a metros. Se fosse mm, é milímetros. Ele só quer te confundir com os M's, né? E se fosse min, de minutos, a gente estava se referindo a tempo. Nesse caso, uma placa, quando a gente fala de um carro, né, que a gente está falando numa distância, a gente não está falando de tempo nem de líquido. Portanto, pessoal, a gente está se referindo a metros, ou seja, letra B, 200 metros. Próximo. Para efetuar a medida de uma grandeza, precisamos estabelecer uma unidade de medida como referência para, a partir daí, definir o comprimento, a área, a massa ou o que quer medir. Observe a tirinho. Caco, qual é a sua altura? Eu tenho 800 mm, ok? O que é mm? Eu não quero ainda dar spoiler, mas você que estudou já sabe, né? Mudar a unidade de medida não vai te deixar mais alto. Cara, o que eu fiz para você? Ou seja, ele não ficou mais alto, ele simplesmente quis usar uma unidade de medida onde aparecia mais zeros. Nesse caso, parecesse maior para quem não soubesse a transformação. O personagem Caco, a fim de impressionar seu amigo, determinou a sua altura em um submúltiplo de metro. Que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades para medir a grandeza de comprimento. Pode-se considerar que ele não está sendo exagerado, pois a altura média de um animal adulto de uma espécie é de 1,5 m. 1,50 m. Falei. Com base nessas informações, quantos centímetros devem ser somados à medida da altura do caco para alcançar a média da altura de um animal adulto de sua espécie? Interpretação básica. O que é 800 mm? mm significa milímetros, que em metro, se você seguir nossos estudos, dá a mesma coisa que 0,8 metros. Qual que é a altura que ele falou que é, em média, um animal ali, um animal adulto? 1,5 m, 1,5. 1,5 menos o 0,8 que acabamos de ver, vai dar quanto, pessoal? 0,7. Tá bom? É só uma subtração simples daquilo que ele perguntou. Ou seja, seria a letra D, só que não. Porque olha a grande pegadinha do Enseja e muitos que devem ter errado aqui. Sempre faça isso, pessoal. Veja o que ele está perguntando. Tudo que a gente viu foi em metro. Metro, 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 metro. Tudo que ele deu foi em metro. Só que a pergunta está em centímetros. E aí você tem que saber quanto que é 0,7. 0,7 metros
é só a gente acrescentar, né, 2 zeros para o centímetro. Portanto, 0,7 metros é a mesma coisa que 70 centímetros. Por isso que a alternativa correta dessa questão não é a D, e sim a letra A, tá bom? Toma cuidado, pelo amor de Deus, sempre veja o que ele está perguntando. Uma das questões que o pessoal mais errou, e não foi pela subtração, né? Foi mais pela interpretação de texto. Próxima. Uma criança está aprendendo a utilizar a régua e resolveu medir o comprimento de uma caneta, posicionando uma régua graduada em centímetros, como ilustra a figura, e ele quer saber quanto que mede essa caneta em centímetro. Pessoal, ele já fala que está tudo em centímetro, né? Então a régua está em centímetro, as respostas estão em centímetro. Ele só quer saber quanto que ele mede. Então presta atenção. Se fosse 10, olha o número 10. A caneta ia ter que acabar aqui, só que ela continua. Se fosse 11, ela ia para cá. Se fosse 12, ela estaria aqui, mas ela falta caneta, né? Ou seja, a gente sabe que está entre 11 e 12. Então a gente já pode excluir a letra D. Legal? E a letra A? Porque ela está entre 11 e 12. Agora, é só você compreender se ela está um pouco antes da metade ou depois. Porque o que é entre 11 e 12 a metade? 11,5, tá bom? Só que, nesse caso, a caneta está levemente depois dessa metade. Portanto, nesse caso, 11,6. Só vou passar aqui para a gente compreender. Tá vendo? Ó? Ela está um pouquinho depois. É difícil, mas é isso que caiu na sua prova. Portanto, aqui você tem que ter uma boa visão, um bom óculos, né? Para você acertar essa questão. Nada a ver, né? Mas é o que caiu. Portanto, a alternativa correta, pessoal, por exclusão, só pode ser a letra C, tá? Aqui é mais interpretação visual do que propriamente ter que fazer uma conta. Mas fazer o quê? É aquilo que às vezes cai. Uma coxa de retalhos com formato retangular é feita com 4 recortes triangulares de tecidos, conforme a figura. Então, a gente tem uma figura e ele já fala que esse ângulo interno aqui é de 130 graus. Considere que as costuras nos sentidos das diagonais dessa coxa são perfeitamente retilíneas. O retalho A da concha, que tem o formato em um triângulo, pode ser classificado quanto a seus ângulos internos e lados respectivamente. Então ele quer saber quando que a gente pode classificar esse triângulo aqui. Só cuidado, ele fala primeiro com relação ao ângulo e só depois com relação ao lado. Então, primeiro que a gente quer é com relação ao ângulo. O que a gente tem que ver? Se algum deles dentro tem mais de 90 graus. Lembra disso? Se um deles tem mais de 90 graus, a gente vai chamar ele de quê? De obtusângulo. Se fosse só 90 graus, era retângulo. Se fosse menos de 90 graus, era acutângulo. Como a gente tem um que é mais do que 90 graus, ele deu um número, inclusive, 130. Ou seja, pessoal, a gente sabe que esse primeiro é obtusângulo. Obtusângulo pode ser a letra B ou pode ser a letra C. A gente já excluiu a A e já excluiu a letra D. Então, é um desses dois. Agora, a segunda parte, ele quer a classificação com relação aos lados. Olha, com relação aos lados, pessoal, a gente viu que a gente tem aqui, nesse caso, dois lados que são iguais, tá bom? E um que é diferente. Nesse caso, pessoal, a classificação daquilo que a gente estudou, ele é isósceles, tá bom? Então é simplesmente decorar e acertar a questão. Próximo. Um pedreiro precisa pavimentar com lajotas quadradas todo o piso de uma sala. Ele desenhou a vista superior da sala em um papel quadriculado, no qual cada quadradinho de malha representa uma lajota, como mostra a figura. E tem aqui a nossa imagem, né? A loja onde ele irá comprar as lajotas vende apenas lajotas inteiras. Olha só, e agora? Cabendo ao pedreiro recortá-las pessoalmente depois. Além disso, devido ao risco de quebra durante a obra, esse pedreiro comprará 2 peças a mais. Cuidado, às vezes a gente não lê até o final e esquece disso. Essas 2 vão fazer diferença do que a quantidade necessária. Qual é a quantidade mínima de lajotas que o pedreiro deve comprar? Pessoal, é só você olhar para a figura
e começar a contabilizar. Lembra, nas figuras que a gente tem aqui, por exemplo, aqui é o quadrado inteiro, por exemplo. Se a gente está cortando no meio, é metade. Então, 2 metades equivale a um quadrado inteiro. Deu para compreender? Legal. Então, vamos lá. Inteiro, se a gente contabilizar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar 16, tá bom? Depois, quantas metades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 metades equivale a 3 quadrados, tá? Por quê? Porque não dá para você levar a metade. Ele fala no texto, ele tem que levar sempre lajotas inteiras. Se ele precisa levar 5 metades, então ele precisa levar mais 3. Só que ele quer levar 2 extras caso quebre. Então a gente simplesmente vai somar os 16 mais os 3 quadrados das metades mais os 2 extras, que no caso vai dar 21. Ok? Etapa por etapa você chega lá, portanto a alternativa correta é a letra C, tá bom? 21 quadrados. Próxima. Uma pessoa contratou um jardineiro para cortar o gramado de sua residência. O tempo gasto por esse jardineiro para cortar a grama de uma região de 40 metros quadrados foi de 80 minutos. A figura representa o gramado, indicado onde as regiões onde o trabalho já foi realizado e onde o gramado ainda deve ser aparado. Então aqui, pessoal, do lado esquerdo está escrito aparado, ele já fez, tá bom? 40 metros quadrados e demorou 80 minutos. E do lado direito? Ainda não, tá? Só que esse terreno é maior. Maior em quantas vezes? 4 vezes maior do que o outro. Ou seja, se no primeiro ele gastou 80 minutos, ele vai querer saber quanto tempo que ele vai gastar para concluir o restante, tá bom? Então, considere que o jardineiro mantenha o mesmo ritmo de trabalho no restante do gramado. Quanto tempo em minutos o jardineiro levará para concluir o restante do corte do gramado? Portanto, sim, o primeiro de 40 metros demora 80 minutos, o segundo de 160 metros ele demora X. Fazendo uma multiplicação de regra de 3, 40 vezes X é igual a 80 vezes 160, que vai dar 12.800. O 40 está multiplicando o x. Se você não sabe fazer regra de 3, fica descansado que depois a gente tem uma aula só sobre isso. O 40 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Tá? Se você não viu a proporção de vezes 4, você pode fazer essa conta. 12.800 dividido por 40, que vai dar x igual a 320 minutos. Cuidado, ele podia perguntar em horas, mas como ele está perguntando em minuto e as alternativas, as 4 alternativas estão em minuto, então a gente deixa do jeito que está bonitinho, tá bom? No caso, 320 minutos, portanto, só pode ser a letra A, tá bom? Próxima, em uma escola foram comprados 120 metros de tela. Toda essa tela deverá ser usada para cercar 2 regiões quadradas, um galinheiro e uma horta. Bacana? A fim de evitar que as aves comam as hortaliças, o galinheiro e a horta não terão fronteiras em comum. A direção da escola quer que a soma das áreas das suas regiões seja a maior possível, sendo que o lado do galinheiro, e aí eu sugiro que você vai desenhando conforme ele vai falando, deve medir pelo menos 14 metros, enquanto o lado da horta deve medir pelo menos 13 metros. Suponha que, além disso, deseja-se que os comprimentos dos lados de ambas as regiões sejam números inteiros, ou seja, não pode quebrar. Ainda bem, facilita nossas contas. Qual deverá ser a medida em metro do lado do galinheiro para atingir esse objetivo? Pessoal, ele fala primeiro que quanto que ele vai ter que ter de tela? 120 metros. Está escrito, primeira linha, sem dificuldade. Depois, ele escreve no próprio texto que ele quer fazer 2 quadrados. Um que ele vai chamar de galinheiro e outro de horta. Basicamente, ele quer saber quanto que ele vai gastar de tela, ou seja, em volta de todo o terreno. O nome disso a gente chama de perímetro, ou seja, a soma dos nossos lados, tá? Quanto que dá horta? Pelo menos 13. Então, é 13 mais 13 mais 13 mais 13. Por que os 4 lados iguais? Então, porque ele falou que é um quadrado, ou seja, 52 metros. Depois, só que ele já tinha 120 de tela, então a gente tem que tirar do 120 o 52. 120 menos 52 vai dar 68. Agora, desse 68, pessoal, a gente vai ter que dividir por 4,
Por quê? Para fazer a outra dimensão da outro quadrado que a gente tem. São 4 lados iguais, portanto, a gente tem que dividir por 4. No caso, vai dar 17. Então, a gente já sabe que o outro, que é o galinheiro, exato, se essa é a horta, o outro era o galinheiro. O galinheiro, para dar exatamente ali a tela que ele tem que ser no máximo em 17. Portanto, 17 mais 17, 17 vai dar 68. Ou seja, pessoal, alternativa correta, a letra D, tá bom? Próximo. Um jardineiro foi contratado para colocar grama em um terreno. No primeiro dia, ele colocou grama em metade do terreno, deixando o restante para fazer posteriormente. No segundo dia, chegou atrasado do trabalho e colocou grama apenas na metade da parte que restou sem grama após o primeiro dia. A fração que corresponde à parte do terreno que ainda está sem grama, após esses 2 dias de trabalho, é qual? Pessoal, ele falou que no primeiro dia ele fez ali metade do nosso terreno. Se o terreno corresponde ao número 1, metade é 50%, ou 1 sobre 2, tá bom? No segundo dia, ele falou que fez apenas metade da metade, o que faltava. Metade da metade, a gente está falando de 1/4, ou seja, 25%. Ou seja, quanto que faltou? Outros 25%. Se ele já tinha feito 50%, se ele fez 25%, faltou 25% para chegar no restante, ou seja, 1 sobre 4. Nesse caso, a alternativa correta é a letra C, 1 sobre 4. Última questão. Uma artesã irá fazer uma coxa de retalhos composta por quadrados e triângulos retângulos, na qual as figuras com o mesmo número de lados são congruentes, conforme o molde. Ela comprará os retalhos e sabe que com um quadrado poderá fazer 2 triângulos. É a mesma história daquele outro exercício, né? A quantidade de quadrados que ela precisa comprar para fazer um molde não vamos esquecer, 2 metades do triângulo aqui, né, corresponde a 1 quadrado. Então aqui, pessoal, quantos quadrados inteiros a gente tem? 3. 1, 2, 3. Quantos triângulos a gente tem? Ou seja, cada 2 triângulos é um quadrado. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. 6 triângulos corresponde a 3 quadrados. Ou seja, 3 inteiros mais os 3 juntando os triângulos vão dar 6. Então ele quer saber quantos moldes ele vai precisar. Portanto, 6. Alternativa correta, letra B de bola. As bagagens de mão levadas a bordo do avião pelos passageiros têm limites padronizados para altura, largura e profundidade. Para verificar se as dimensões de bagagem de mão estão dentro dos padrões máximos recomendados, criou-se um gabarito. Caso a bagagem de mão caiba dentro desse gabarito, é considerado dentro dos padrões. A figura ilustra o uso deste tipo de gabarito. E aí, presta atenção. O sólido geométrico cujo formato se assemelha ao do gabarito é chamado de... Pessoal, se fosse cilindro, não, a gente já viu, né? Que o cilindro, ele tem aquele... para desenho é maravilhoso. Seria esse formato. Se fosse um cone, o cone é aquele chapéuzinho, né? Que a gente viu de festa, né? Se fosse pirâmide, a gente sabe que, né, que a pirâmide... seria assim, né? Para desenho é maravilhoso, mas vocês estão compreendendo. Portanto, a gente sabe que é um prisma o quê? Quadrangular. Nesse caso, ele só perguntou se é um prisma. Portanto, nesse caso, pessoal, a gente viu, né, que o formato assim da caixinha que a gente vê, a gente só pode classificar como letra D. Ele nem pede que tipo de prisma é, então beleza, marca a sua prisma e corre para o abraço, tá bom? Próxima. O projeto original de uma residência previa a construção de uma piscina retangular. Retangular. Você sabe que vai ser 2 lados de um número, 2 lados do outro. Desenha com as seguintes dimensões: 9 metros de comprimento, 5 de largura e 1,8 metro de profundidade. Devido à existência de tubulação no subsolo da residência, a profundidade dessa piscina teve que ser limitada a 1,5 metro e não mais 1,8. O proprietário aprovou a construção da piscina com essa profundidade, desde que seu comprimento e capacidade e volume originais fossem mantidos, e solicitou ao engenheiro responsável uma adequação no projeto. Ok. A largura da piscina em metros, informado pelo engenheiro no novo projeto, é quanto? Vamos pensar um pouquinho. No projeto original, a gente já sabe as medidas que ele falou no começo.
9 por 5 vezes 1,8. Pessoal, como é que a gente descobre o volume dela? É simplesmente multiplicar os 3, não é que a gente aprendeu? Então, 9 vezes 5 vezes 1,8 deu 81 metros quadrados. Desculpa, cúbicos. Depois, no novo projeto, a gente vai manter os 9. A profundidade, que era de 1,8, foi para 1,5. E o terceiro a gente não sabe, é x. Então, a gente chama de x. Só que veja, ele quer manter os mesmos volumes, ou seja, os 81 originais. Então, como a gente faz aqui? A gente simplesmente vai fazer as multiplicações, né? A gente vai fazer 9 vezes 1,5, que vai dar 13,5 vezes x igual a 81. O 13,5 ele está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. Então, ficou x igual a 81 dividido por 13,5. Fazendo a divisão comum, vai dar x igual a 6. Portanto, pessoal, a largura da piscina em metros informada pelo engenheiro no novo projeto é de 6 metros. Letra D de dado. Em viagens de turismo, é muito comum encontrarmos como souvenirs miniaturas de monumentos famosos da região visitada. A Torre Eiffel, com aproximadamente 300 metros de altura, atenção, é um desses monumentos. Em uma visita a Paris, uma miniatura da Torre Eiffel com 15 centímetros de altura foi comprada. A escala usada na construção da miniatura da Torre Eiffel foi... E aqui, pessoal, ele tem aqui as unidades de medida. Ele quer saber a escala usada na construção da miniatura. Ou seja, na vida real, ela tem 300. Concorda comigo? Então, como é que você sabe? Está na segunda linha, 300 metros. Está falando a Torre Eiffel original com aproximadamente 300 metros de altura. Depois, você tem a miniatura da Torre Eiffel com 15 centímetros. Pessoal, você precisa fazer primeiro a transformação de metros para centímetro, porque eu quero deixar tudo centímetro com centímetro. 300 metros, você aprendeu numa aula lá atrás comigo, quando a gente falou sobre o Sistema Internacional de Unidades, que 300 metros era 30 mil centímetros. Nessa altura do campeonato, pessoal, você tem que saber isso, tá? Depois, a gente vai pegar esses 30 mil e vai dividir por 15, para a gente saber a medida de cada centímetro da nossa miniatura, quanto que ele vai corresponder à vida real. 30 mil dividido por 15 deu 2 mil. Agora ficou fácil, né? Ou seja, o que significa isso? Que uma unidade corresponde a 2 mil do outro. Ou seja, 1 por 2 mil. Legal? Alternativa B de bola, 1 por 2 mil. Fácil, tranquilo, é só você pensar, refletir, fazer etapa por etapa. Próxima. Uma pessoa realizou consultas em um aplicativo para verificar a distância do ponto P, onde se localizava a 4 diferentes locais, X, Y, Z e W. Legal. O aplicativo que utilizou informou a distância em centímetros do ponto P a cada um desses locais e, além disso, especificou as escalas que essas imagens foram exibidas. Ou seja, pessoal, embaixo de cada desenho tem uma escala, tá? 1 por 100 mil, 1 na primeira. Na outra é 1 por 30 mil. Na próxima, 1 por 20 mil. E na próxima, 1 por 10 mil. Tranquilo? Só que em cima, e aqui eu quero que você preste atenção, mesmo na linha, nós temos o número de centímetros que nós estamos utilizando entre o ponto P original até o ponto de cada um deles, né? Que é o X, o Y, o Z e o W. Legal. O que a gente vai fazer aqui? Em cada um deles, eu quero que você multiplique o valor da escala com o número que está na linha, para a gente saber o valor real, o valor exato, o valor final. Bom, na primeira exemplo, pessoal, é tranquilo, né? É 1 vezes 100 mil. Você já sabe, a gente aprendeu nas aulas de multiplicação, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ali mesmo. Então, deu 100 mil. Já no 2, a gente tem 30 mil, só que não é só 30 mil, é vezes 2, porque são 2 centímetros.
Lembra? Olha o que está na linha. Tem lá o número 2. Então não esquece, pessoal. Às vezes num detalhe, na falta de observação que a gente erra, não é na conta, hein? 2 vezes 30 mil deu 60 mil. Na 3, pessoal, a gente agora tem os 20 mil, só que a gente tem que multiplicar por 2. Então, 20 mil vezes 2 deu 40 mil. E na 4, nós temos 10 mil, só que é vezes 7. Então, deu 70 mil. Agora, eu quero que você pause mediante isso e veja qual é a pergunta exata. Qual dos 4 locais está mais próximo do ponto onde essa pessoa se localizava? Veja, ele quer saber o mais perto, mais próximo, ou seja, aquele que tem o menor número, tá bom? Ou seja, no caso, foi a letra C, tá? A letra C que corresponde ao ponto Z. Depois só confere que às vezes eles podem inverter, tá? O primeiro com o terceiro com o quarto, então verifica cada um deles. Nesse caso, o terceiro que a gente usou é o Z, tá bom? Então, por isso que é a letra C. Se ele, por acaso, aqui na pergunta falava qual é o ponto mais distante, aí, nesse caso, por exemplo, ia ter que ser aquele que tivesse o maior número, tá bom? Aí seria o primeiro, seria, no caso, o X, seria a letra A, tá? Mas como ele quer saber o menor distância, ou seja, o menor número, deu 40 mil, portanto, a alternativa correta, a letra C, é o Z. Próxima questão. Um corretor deseja publicar em jornal um anúncio referente a um empreendimento que ele está vendendo. Bacana. O empreendimento tem formato retangular de dimensões 200 metros por 100 metros. E o espaço disponível para anúncio no jornal é também no formato retangular de 10 por 5. Ele pretende utilizar todo o espaço que dispõe e para isso deve determinar a escala adequada. Pessoal, toda vez que vier uma escala assim comparativa, o que você vai fazer? Primeiro ponto, a gente tem que passar para centímetro, porque a gente quer fazer a escala ali em centímetro, tá? Do nosso terreno, e ele está em metros, tá? 200 metros, olha, cuidado, hein? Repara na unidade de medida que tá para você não se confundir. Tá 200 metros por 100 metros, vamos passar para centímetro? Vai ficar 20 mil por 10 mil. Bacana? Você sabe que dá para a gente fazer, cortar zero de um lado, cortar zero do outro, vai ficar 10 por 5, que é do nosso jornal, tá? Aí, nesse caso, você tem a opção. Você pode escolher um dos lados ou escolher o outro, que como é proporcional, já que é um retângulo, você pode escolher um dos dois, tanto faz. No caso, a gente ficou aqui com 5, né? Dividido por 10 mil, que ficou, nesse caso, fazendo uma divisão simples, no caso, 1 por 2 mil. Lembra que eu falei que era uma divisão? Pois é. Ou seja, pessoal, alternativa correta, já temos aqui a nossa resposta, é a letra D de dado, 1 por 2 mil. Viu? Não é difícil, é só você fazer etapa por etapa que você vai conseguir. Uma pessoa pretende comprar um hambúrguer pagando por meio de um aplicativo de celular que lhe mostra 4 lojas diferentes que vendem um hambúrguer pretendido. Legal! Ela comprará na loja que oferecer o menor preço. Claro, mais barato, né? Por que alguém vai querer pagar mais caro para esse hambúrguer? Sabe-se que se o pagamento for efetuado em parcela única, os estabelecimentos oferecem um desconto no valor do pedido. Oba! Muito bem. O quadro mostra o estabelecimento encontrado, o preço do hambúrguer e o porcentagem de desconto. E ele quer saber aonde que ele vai comprar um hambúrguer. Então vamos lá. Na nossa tabela, a gente está vendo 4 estabelecimentos. 1, 2, 3 e 4. E cada um tem um preço diferente de um hambúrguer. Um custa 16, o outro 18, o outro 17, o outro 15. E ao lado direito tem ali o desconto em cada um. Então a gente tem que aplicar. Minha sugestão, nesse caso, a gente quer ver o mais barato. A gente simplesmente transforma as porcentagens todas em decimais, como a gente aprendeu, porque eu prefiro fazer multiplicação por decimal, que é muito mais fácil. Então, vamos lá. 13% é a mesma coisa que 0,13. 20% é a mesma coisa que 0,20 ou 0,2, como você preferir chamar. 16% é a mesma coisa que 0,16 e 7% é a mesma coisa que 0,07. Não é 0,7, hein? Senão seria 70%. Bacana, Heitor. E agora? Agora simplesmente a gente vai multiplicar pelo preço de cada um dos hambúrgueres.
tá? 16 vezes 0,13 deu equivalente a 2,08. Qual que é esse valor, pessoal? Esse valor é o desconto que ele teve em pagar à vista o hambúrguer, tá bom? Ou seja, a gente tem que pegar o valor original de novo do hambúrguer e fazer o desconto, ou seja, 16 menos 2,08, ou seja, 13,92 no primeiro. Já no segundo, a gente viu que tem R$18 o preço do hambúrguer e que o desconto é de 20%, ou seja, 0,20. Então, 18 vezes 0,20 equivale ao desconto de R$ 3,60. Agora a gente pega o preço original do hambúrguer de R$18 e tira os R$ 3,60, que deu, no caso, R$ 14,40. Depois, no terceiro, a gente vai simplesmente pegar os R$17 do preço do hambúrguer do estabelecimento número 3 e vai aplicar o desconto de 0,16, que é a mesma coisa que 16%. Deu um desconto de R$ 2,72. Pega o valor original do hambúrguer, que é 17, e vai subtrair os 2,72 que a gente descobriu que era o desconto. Deu R$ 14,28. Por fim, no quarto estabelecimento, olha só que interessante, deu R$ 15, né? O preço do hambúrguer, que com o valor dos 7% de desconto, na multiplicação deu 1,05. Ou seja, R$ 15 menos R$ 1,05 deu R$ 13,95. Ou seja, pessoal, no valor final dos 4, qual que ficou mais barato? O estabelecimento número 1, tá bom? Ou seja, com R$ 13,92, ou seja, a pessoa certamente vai pagar o mais barato, né? Não o mais caro, ou seja, é o número 1, letra A. Cada um dos 4 vendedores que trabalham em uma revendedora de carros usados conseguiu, em determinado dia, comprar um carro e logo em seguida revendê-lo. Muito bem. O gráfico mostra os valores de compra e de venda negociados pelos 4 vendedores. Então vamos entender um pouquinho antes da gente avançar no tipo de exercício. Então aqui temos vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3 e vendedor 4, ok? Está aqui escrito embaixo. A barra que está no cinza mais claro é quanto que ele comprou. Em cinza escuro, ele vendeu. Pessoal, a gente está falando de vendedor. Ele compra mais barato e vende mais caro. Então, o vendedor 1, por exemplo, ele comprou o carro por quanto? Por 7 mil. Está aqui, ó, olha do lado esquerdo. E depois ele revendeu por quanto? Por 11 mil. O vendedor 2 comprou por 10 e vendeu por 17. O vendedor 3 comprou por 9 e vendeu por 12. E o vendedor 4 comprou por 12 e vendeu por 18. Bacana? E ele está perguntando, e aqui que eu disse para vocês, presta atenção na pergunta, qual dos vendedores obteve o maior lucro entre compra e venda do carro negociado por ele? Ou seja, você tem que ver o quanto que ele comprou e o quanto que ele vendeu e ver a diferença. Ou seja, aquele que teve o maior lucro, quanto que teve mais dinheiro no bolso no final das contas, é que ele quer saber. Então vamos lá. O primeiro vendedor é 11 mil menos 7 mil, deu 4 mil reais de lucro. O segundo comprou por 17, vendeu por 10, lucro de 7 mil. Então o primeiro vendedor já foi pro vinagre, não é? Vendedor número 3 comprou por 12 mil e vendeu por 9, pertinho, né, da margem, portanto o lucro só foi de 3 mil. E o vendedor número 4, pessoal, comprou por 18 mil, olha, mas vendeu por 18 e comprou por 12, ou seja, lucro de 6 mil, tá? Ou seja, no final das contas, quem teve um lucro maior foi o vendedor número 2, 7 mil reais, que ele conseguiu, ele comprou, né, por 10 mil reais e conseguiu vender por um preço bem maior, né, 17 mil reais. Então, o vendedor número 2 que tem maior lucro no caso, ou seja, a letra B de bola. Próxima questão, e presta atenção aqui para você não errar. Os moradores de uma cidade terão uma nova opção sustentável para se deslocar, os patinetes elétricos compartilhados. A empresa que está implantando o serviço fixou em R$ 4,00 o preço para desbloquear e utilizar o equipamento por até 10 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado um valor de 50 centavos.
E ele quer saber qual desses gráficos representa a relação entre o valor total a ser pago por um usuário de Partinet em função do tempo que ele vai tendo. Então é o seguinte, temos lá letra A, letra B é embaixo, presta atenção, letra C está aqui em cima e a D está aqui do lado direito. Bom, ele quer saber a relação do preço pelo tempo, ou seja, preço do lado esquerdo aqui e o tempo do lado embaixo, tá bom? E isso é equivalente nos 4. Ele quer saber qual a linha correspondente ao que ele falou no texto. Basicamente, você vai interpretar o que está no texto, tá? Então vamos lá. Da segunda para a terceira linha, ele vai falar que a empresa que está implantando o serviço fixou em R$ 4,00 o preço para desbloquear. Ou seja, você já gasta R$ 4,00 só para ligar o patinete. Na A, ele já parte gastando R$ 4,00? Sim, então a gente não pode excluir, tá bom? Na B, aqui embaixo, ele já parte de R$ 4,00 também? Também, Heitor, então não podemos excluir. Na C, Heitor, não, na C ele está partindo do zero e não dos R$ 4,00. Então eu não quero nem ver o resto, porque ele tem que gastar R$ 4,00. Ele tem que gastar R$ 4,00. E na D, também gastou R$ 4,00 para tirar o patinete. Legal. E utilizar o equipamento por até 10 minutos. Então, nos primeiros 10 minutos, pessoal, ele não gasta nada além dos R$ 4,00. Então, aqui, ele gastou R$ 4,00. Aqui tem baixo tempo, hein? 4, chegou no 10. Até os 10, R$ 4,00. Deu certo, Heitor. Então, aqui, vamos manter. Na B, R$ 4,00, gastou, não gastou mais nada até o minuto 10. Não vamos mexer. Aqui, na D, gastou R$ 4,00, andou, chegou aqui também, ok? Então, nessas aqui, pessoal, com essa informação que a gente tem, por enquanto, não temos mais o que modificar, ok? Até o minuto 10 foi o que ele gastou. Agora, para cada minuto adicional a mais, será cobrado um valor de 50 centavos para cada minuto, ou seja, vai cobrar mais. Na A, conforme ele vai andando, 50 centavos por minuto. Se ele fez 10 minutos, por exemplo, ele gastou quanto? 10 minutos gastaria R$ 5,00. Então, 10 minutos, por exemplo, ele gastaria mais ou menos ali uns R$ 9,00. Opa, é exatamente o que mostra esse gráfico. Então, vamos pular. Na B, ele está falando aqui que deu R$ 4,00 e depois, ele não teve a cobrança dos 50 centavos por minuto. Ou seja, ele continuou gastando só os R$ 4,00. Então, esquece, já descartamos a B. Na D, ele fala que gastou R$ 4,00, só que depois, olha, foi para 10. Ou seja, é como se você fosse reembolsado aqueles R$ 4,00. Em algum momento o texto falou que ele foi reembolsado pelos R$ 4,00 e voltou a não gastar nada? Não, então não podemos marcar a D. Portanto, pessoal, a única alternativa que sobrou é justamente a letra A, tá bom? Próximo. Paulo precisa localizar sua amiga Juliana, que está em alguma estação de metrô de São Paulo. Para isso, usará o mapa do metrô representado na figura. Juliana disse apenas que pegou o metrô da estação Portuguesa Tietê no sentido Jabaquara e desceu na terceira estação após a estação São Bento. Na figura, cada ponto branco representa o nome da estação indicada na sua posição. E ele quer saber qual é a estação que a Juliana está. Pessoal, eu andei, isso aqui é o metrô de São Paulo, né? Eu passei a vida inteira andando de metrô de São Paulo, eu pegava essas linhas, então assim, eu sabia de cabeça, sem nem ter visto aqui o mapa, mas vamos fazer bem no mapa. E é só você seguir a informação do texto, tá? Então não é difícil. Então, primeiro, ela está em alguma estação e ela quer saber. Ela disse que pegou o metrô na estação Portuguesa Tietê. Portuguesa Tietê, você tem que localizar no mapa. Ela está aqui, ó, Portuguesa Tietê. Legal, pessoal? Está aqui nesse mapa. E ela falou que vai no sentido Jabaquara. Sentido Jabaquara é para onde o metrô está indo. Sentido é onde, ou seja, ele está indo em direção aqui para baixo, tá bom? Ele vai andar aqui para baixo, partindo do Tietê. E aí que ele desceu, ó, no sentido Jabaquara e desceu na terceira estação depois da São Bento. Então, onde que está São Bento? Aqui está São Bento, ok? São Bento, está escrito. E é na terceira estação. Uma estação na Sé,
a outra estação Liberdade e na outra estação São Joaquim. É a terceira, tá? Então, São Joaquim. E ele quer saber qual que é o nome da estação que ele está. Portanto, pessoal, como a gente disse, viu agora, seguindo o mapa, seguindo o texto, interpretação textual, é a letra C, São Joaquim. Próxima. Uma pesquisa realizada em 4 escolas de uma cidade verificou o índice de massa corporal, IMC, dos alunos e usou esses resultados para organizá-lo nas seguintes categorias: baixo peso, peso normal, pré-obesidade, obesidade de grau 1, obesidade de grau 2 e obesidade de grau 3. Quantos graus nós temos, pessoal, nessas categorias? São 6, tá bom? E aqui está na nossa tabelinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eles querem saber, vamos ver a pergunta. De acordo com os dados, qual é a escola que está com maior quantidade de crianças com peso acima do normal, tá? Ou seja, pessoal, ele quer saber com relação a pré-obesidade, obesidade de grau 1, 2 e 3. Heitor, e o baixo peso ou peso normal? Ele não quer saber. Ele quer só saber das crianças acima do peso normal. Ou seja, acima, né? Maior. Ou seja, peso normal e peso baixo, esquece. Legal? Senão você vai ser induzido ao erro. Então, toma cuidado com isso. Depois, tem as escolas 1, 2, 3 e 4. E ele quer saber quantas crianças que nós temos. Então, vamos lá, só somar por cada escola. Na escola 1, 90, 80, 30, 10. Deu 210. Na 2, 110, 70, 25, deu 205. Na 3, 90, 110, 20, 15, que deu 235. E na 4, 80, 80, 10 e 20, que deu 190. Portanto, aquela que tem mais alunos em pré-obesidade e obesidade grau 1, 2 e 3, somando tudo, vai dar exatamente a escola número 3, ou seja, a nossa letra C de coração. Próxima questão. No primeiro semestre de 2013, o tomate apareceu como um vilão na alta de preços dos produtos agrícolas no Brasil. O gráfico mostra o resultado de uma pesquisa feita em uma cidade B sobre o preço do tomate no período de janeiro a agosto de 2013. Legal. Então, aqui embaixo nós temos os meses, ok? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. E aqui em cima os valores, que vai de R$0 o quilo até R$10 o quilo. Legal? Qual foi o preço em que houve a maior variação de aumento do preço de tomate? Presta atenção. Ele quer saber variação. O que é variação? É a diferença do menor para o maior ou do maior para o menor. Concorda comigo? É a diferença. Só que ele quer a variação de aumento. Ele não quer de diminuição, ou seja, variação que aumentou do menor para o maior. Ou seja, pessoal, aqui ó, tudo que está do maior para o menor, que é a partir aqui do mês de abril, exatamente, a gente vai desconsiderar. Heitor, por que vai desconsiderar? Porque ele quer variação de aumento, não de desconto. Então, daquilo que aumentou. Então, você simplesmente tem que fazer uma subtração, tá? De todos os meses aqui anteriores a isso. Então, vamos lá. Janeiro a fevereiro, a gente teve R$6,50, né? Em fevereiro, em janeiro foi R$4. Subtrai os dois, deu R$2,50. De fevereiro a março, deu R$7,50, menos os R$6,50 deu R$1. De março a abril, R$9, subtraindo aí por R$7,50, que deu R$1,50. Portanto, a maior diferença, a maior variação do nosso aumento foi de R$2,50, ou seja, entre os meses de janeiro e fevereiro. Legal, pessoal? Então é só prestar atenção, hein? Muita gente erra porque continua os cálculos e faz esse aqui, ó. R$8 para 5 é R$3, é o maior número. Mas aí não seria variação de aumento, sim de queda, tá bom? Por fim, última questão, é um gráfico de linha, né? Como a gente tinha visto, e você sabe, né, que a soma vai dar sempre junto o mesmo número. Então vamos lá. A produção de veículos automotivos para exportação é um meio de adicionar valor aos produtos da siderurgia brasileira.
Vale, pois, investigar a possibilidade de expansão da indústria automobilística. O gráfico mostra a evolução da população urbana e da produção de veículos a partir de 95. Então, do lado esquerdo, nós temos a população urbana e frota de veículos, que é o todo, né? Ali do lado, na linha, mais escura, é a população urbana, enquanto a mais clara, cinzenta, digamos assim, é o do número de frotas, ou seja, o número de veículos. E lá embaixo, os anos 90, 95, 2000, 2005 e 2010. E ele quer saber, de acordo com as informações citadas, a quantidade de veículos por pessoas em 2010. Pessoal, ele já falou o ano, e ele quer saber. 2010. Vai até 2010, cadê? Aqui. E ele quer saber isso, ou seja, a quantidade de veículos por pessoas, ou seja, uma divisão, tá? Quantidade de veículos é a frota, ou seja, quanto que é a frota? 47. E quanto que é a população urbana? 174. Tá bom? Então, é só marcar a alternativa que tem a divisão, ou seja, letra A, tá? 47 sobre 174. É só mesmo interlocalizar no gráfico e marcar só isso. Não precisou fazer conta nenhuma, é só ler o que ele perguntou, marcar a questão e acertar. Na banca de um determinado feirante, encontram-se as seguintes placas de preço. O tomate, R$ 1,95 o quilo, a batata R$ 2,50 o quilo, a cebola R$ 1,25 o quilo e o pimentão R$ 2,00 o quilo. E uma pessoa chegou à feira com R$ 25, ou seja, não dá para gastar mais do que aquilo que ela tem, tá bom? E comprou nessa banca 2 kg de tomate, 4 de batata e 3 de cebola. E ela pretende gastar o restante do dinheiro comprando pimentão, mas reservando R$ 2,35 para pegar o ônibus de volta para casa. O ônibus também não dá para tirar. Ele quer saber a quantidade de pimentão, 1 quilo, que essa pessoa vai conseguir. Então presta atenção. Qual o valor que ela tem inicial? 25 e não podemos passar disso. Depois, você vai ter que pegar o preço, ele falou quanto quilo, né, que levou de cada um. Vai ter que multiplicar pelo valor por quilo, que está lá em cima. Então, ele levou quanto de tomate? 2 quilos. Então, 2 vezes R$ 1,95, porque cada quilo custa R$ 1,95. Então, o total em tomate já foi R$ 3,90. Depois, 4 quilos de batata. Então, 4 vezes os 2,50, que é o preço do quilo. Ou seja, só em batata já foi R$ 10. Vixe! Depois teve a cebola. 3 quilos de cebola, cada quilo é R$ 1,25, então multiplica. Vai dar R$ 3,75. Por fim, tem um ônibus, né? Que a pessoa vai... Não sei como ela vai carregar isso tudo, mas ela vai de ônibus depois, vai voltar aí, né? Não dá pé a pé, pelo amor de Deus. Então, R$ 2,35. Agora tá fácil, né? Então, quanto que ficou dos gastos aí? Se você somar tudo, R$ 3,90, 10, 3,75, 2,35, vai dar R$ 20. Ela tinha 25, então sobrou quanto? 25 menos 20, que deu R$ 5. E aí, pessoal, é o seguinte, se ela tem R$ 5 e o quilo é 2, então a gente vai simplesmente fazer uma divisão do que sobrou, dos R$ 5 pelos 2 quilos. Vai dar R$ 2,00. Vai dar quanto? Vai dar exatamente 2,5 quilos. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra A. Pô, Heitor, mas na A está 2,500. Ué, esse 00 à direita é só para te enganar, tá bom? Lembra que a gente já aprendeu isso. Então, a alternativa correta é a letra A. Próxima. Para fazer uma receita, uma pessoa precisa comprar os seguintes produtos: óleo, vinagre e molho de tomate. Os 3. Antes de sair para a compra, ela fez uma pesquisa nos folhetos de 4 supermercados diferentes e encontrou os seguintes valores para as marcas de 2 produtos. E aqui, pessoal, aqui tem uma lista dos 4 supermercados e o preço de cada um deles, né, dos 3 produtos. Então, tem o do óleo, tem o do vinagre e do molho de tomate. Só com um pequeno detalhe que você tem que olhar. O óleo, pessoal, todos estão na mesma unidade de medida. O vinagre também, 750 ml. O óleo está em 1 litro em tudo. E o molho de tomate, 340 gramas. Então, isso é tranquilo e não vai fazer a diferença. Se em algum deles estivesse com o dobro do peso, ou metade de um ou do outro, aí sim a gente tem que fazer o paralelo, né, para ver o quanto que seria na mesma quantidade.
mas isso já está. Então, os números estão aí só para te confundir. O que a gente precisa é dos valores. E ela quer saber, essa pessoa pretende comprar os 3 produtos no mesmo supermercado. Então, ele não pode comprar o óleo num lugar, vinagre em um e molho de tomate em outro, tá? Porque devem ser longe, sei lá. Então, ele quer saber dos 3 qual que é o menor valor que ele vai pagar. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Somar os valores de cada um dos supermercados, tá bom? O primeiro, R$ 2,45, R$ 1,50 e R$ 2,90, deu R$ 6,85. O segundo, R$ 3,15, R$ 1,30 e R$ 2,50, vai dar R$ 6,95. O terceiro, R$ 3,40, R$ 1,25 e R$ 2,50, deu R$ 7,15. E o terceiro, R$ 2,70, R$ 1,40 e R$ 2,50, que deu R$ 6,60. Portanto, ele quer pagar o menor, né? Valor, obviamente. Portanto, é o supermercado número 4, ou seja, a alternativa letra D. Próximo. A cor dos pelos nas cobaias é condicionada por uma série de fatores genéticos. Uma cobaia marrom teve 3 ninhadas, cada uma com um macho diferente. E o quadro abaixo, o quadro seguinte, mostra a constituição de cada ninhada. Então tem lá a primeira e a segunda ninhada, tem as cores de cada um, né? E os números de descendentes de cada um delas. E ele quer saber, escolhendo descendente marrom ao acaso, a probabilidade de ele ser da segunda ninhada é... Pessoal, presta atenção. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é uma divisão. Na parte de cima, eu quero que você marque quantas escolhas eu quero, como a gente aprendeu na aula. Pessoal, marrom é uma, preto é outra, creme é outra e albino é outra. E ele quer quantas? Só uma, né? Ele só quer marrom, ou seja, o número 1. Na parte de baixo da nossa fração, a gente vai pôr a quantidade ali de possibilidades. Ele pode ser da primeira ninhada, pode ser da segunda ou pode ser da terceira, só tem 3, tá bom? E ele quer da segunda ninhada, inclusive, tá? Ou seja, 1/3 é a fração. Só isso, Heitor, só isso. Alternativa letra B, viu? Não é para complicar, não precisava ver tabela e a galera aí fica se matando, tentando entender o porquê, fazendo conta e no final era só isso, tá bom? 1/3. Próximo exercício. Um levantamento publicado em um periódico médico concluiu que das 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que consomem álcool no mundo, 1 bilhão e 500 milhões são homens e o restante são mulheres. Um pesquisador selecionará aleatoriamente uma pessoa que consome álcool para realizar uma entrevista. Ele quer saber a probabilidade de uma pessoa ser mulher é. Então vamos lá. Total de pessoas, 2,4. Homens, 1,5. Se não é homem, é mulher. Concorda comigo? Até onde eu sei é isso. Então, 2,4 tira 1,5, ficou 0,9, que é o resto que sobrou. Ou seja, na nossa fração, quantas escolhas eu quero? Eu quero que seja mulher, ou seja, 0,9. Embaixo, o total de possibilidades, ou seja, o número total de pessoas do levantamento, ou seja, 2 bilhões e 400 mil, que a gente está pondo só 2,4. Bacana, então ficou 2,4, 0,9 sobre 2,4. Legal? A gente pode simplesmente cortar as vírgulas e fazer uma simplificação ali por 3. Então, no fundo, ficou ali 3 dividido por 8, que é a nossa alternativa letra A, viu? Tranquilo. Próximo. Um carpinteiro guarda em 4 caixas opacas não transparentes, ou seja, só nós estamos vendo. Eles não estão vendo o que tem dentro, tá bom? 2 tipos de parafusos que se diferenciam apenas por uma tonalidade, ou eles são claros ou são escuros. Ele sabe exatamente quantos parafusos em cada tipo há em cada caixa. A quantidade estão representadas a seguir. Então, na 1 ele sabe que tem 2, na 2 ele sabe que tem 4, na 3 ele sabe que tem 4 e na 4 ele sabe que tem 7. Bacana? Então, como é que você sabe? Está ali, é só contar os parafusos. Considere que este carpinteiro queira retirar sem olhar um parafuso de uma das suas caixas, esperando ter a maior probabilidade de obter uma cor clara. Então ele quer saber qual que é a melhor, que eu tenho a melhor chance de ter uma cor clara. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? 1 por 1 e depois transforma em porcentagem. Então na 1 eu tenho 1 em cima da fração, tá, pessoal? A gente sempre vai pôr a cor clara e embaixo o total de parafusos. Então na 1 é 1/2, que é a mesma coisa que 50%. Na 2
eu tenho só um claro, então 1 e o total de parafusos é 4. Então 1 sobre 4, que dá 25%. Na 3 é 3 sobre 4. 3 claros, 4 no total, 3 sobre 4 dá 75%. E na 4 é 3 sobre 7, ou seja, 43%. Ou seja, de todas as caixas, aquela que tem maior probabilidade de cor clara é certamente a número 3, tá? A letra C. Por fim, o último, pessoal. Um consumidor vai ao supermercado e lá encontra 4 promoções para a venda de caixas de biscoito, cada um deles com o mesmo formato, tamanho e massa. Como ele está precisando comprar este produto, vai escolher a promoção que ofereça a maior quantidade de biscoitos pelo menor preço. E são essas as 4 promoções, tá? Promoção 1, caixa de biscoito com 360 gramas cada por R$ 3,60. Na 2, 4 pacotes, 100 gramas cada, R$ 4,00. Na 3, 100 gramas cada, R$ 1,50. E na promoção número 4, 3 pacotes de 200 gramas 4 por R$ 4,20. E ele quer saber qual promoção desse consumidor deverá escolher para conseguir o seu objetivo. Ele quer saber, ele quer a maior quantidade pelo menor preço. Então, como a gente vai fazer isso aqui, já que ele está tudo aqui em proporção diferente? A gente vai fazer a mesma relação de quantidade e preço para todos, tá? Então, por exemplo, vamos supor que se fosse só 100 gramas. Então, na 1, a gente vai pegar as 360 gramas da caixa e vai dividir pelos 3,60. Ou seja, cada 100 gramas nós temos ali o valor de R$1. Na 2, a gente tem 400 gramas. Então, não é 100? Não, são 4 pacotes de 100. Então, 100 vezes 4 deu 400. Então, deu 400 dividido por R$4, ou seja, a cada 100 gramas, R$1. Na 3 é um pouquinho mais caro, né? Ele já fala, inclusive, que 100 gramas custa R$1,50, então não tem que fazer conta. E na 4, a gente está falando de 600 gramas dividido ali por R$4,20. Ou seja, a cada... exatamente, a gente tem 0,7, tá bom? Ou seja, pessoal, de todas elas... Nessa divisão, a gente viu que a cada 100 gramas, aquela que custa 70 centavos só, é a promoção número 4. Portanto, a letra D é a melhor de todas, tá? Aquela que vai mais valer a pena. Vamos lá fazer um exercício? Bora lá, agora é a tua vez. Na sequência Fibonacci, 1, 2, 3, 5 e 8, cada um dos seus termos, a partir do terceiro, é igual à soma dos 2 primeiros imediatamente anteriores. Essa sequência pode ser utilizada como uma forma de aproximação na conversão de quilômetro para milha, unidade de comprimento, visualizada em alguns países de língua inglesa. Veja a relação. E ele apresenta aqui uma tabela toda difícil. 8 km a 5 milhas, 13 km, 8 milhas, 21 km, 13 milhas e assim por diante. Então, se o velocímetro de um carro importado estiver assinalando 55 milhas por hora, essa velocidade em quilômetros por hora será de aproximadamente D. E aqui apresenta várias opções. Heitor, como é que eu faço isso? Primeiro, você deve ter reparado, olhando ali para as milhas, que ele tem um padrão de sequência, né? Você já deve ter reparado isso. E quando a gente olha, pessoal, o que representa os 34 quilômetros, por exemplo? Representa o 21 mais 13. O que é o 21 quilômetros? É o 13 mais 8. O que é os 55 quilômetros? 34 mais 21. Ok? Então, sempre os quilômetros por hora, os quilômetros que estão aparecendo é sempre a soma dos 2 anteriores. Então, para reparar, olha para a tabela e você vai perceber esta lógica. Ou seja, 55 quilômetros nada mais é do que o 34 mais 21. O 34 quilômetros é 21 mais 13, 21 quilômetros é 13 mais 8 e assim por diante. Portanto, olha só você. Se a gente fizer a sequência do 55 e mais do 34, vai dar um número a seguir. Ou seja, quanto que é 34 mais o 55? 89. 89, portanto, é o número de quilômetros a seguir. Deu para compreender? Portanto, pessoal, a alternativa correta, 89. Deu para compreender? Com relação à milha, também tem aquele padrão, né, que a gente trabalhou paralelamente,
mas é o próximo valor que ele quer, então a gente só encerra por aqui. Letra C, 89. O proprietário de um caminhão aluga seu veículo para uma empresa. Todas as despesas com esse veículo são por conta da empresa, que ainda paga mensalmente um aluguel de R$ 3.600 mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. A distância percorrida pelo caminhão por mês é de 800 quilômetros. Para uma mudança de contrato, a empresa reduz o valor mensal do aluguel em R$ 600, mas o caminhão pode aumentar a distância mensal percorrida. Que distância em quilômetro o caminhão deverá passar a percorrer por mês para que o seu proprietário continue a receber o mesmo valor mensal que recebia pelo contrato antigo? Vamos lá, vamos pensar junto. Então ele fala aqui, na segunda linha, né, que ele paga R$ 3.600 mais R$ 2,00 por cada quilômetro, tá bom? A gente escreve isso só para a gente compreender. Ou seja, no mês a gente está falando, né? No primeiro mês, a gente está falando de R$ 3.600, que é aquele valor fixo, do aluguel, mais os R$ 2,00 vezes os 800 km, ou seja, 800 vezes 2 é a nossa conta, tá? Lembra, faz primeiro a multiplicação para não ter erro. 800 vezes 2, 1.600. 1.600 mais 3.600 dá 5.200. Já no novo contrato, ele continua pagando o mesmo aluguel, né? 3.600, só que agora vai ter um desconto de R$ 600, ou seja, 3.000. Dos 3.000, a gente vai fazer a mesma fórmula. 3.000 mais 2 vezes o número de quilômetros, 2x. No caso, pessoal, a gente já sabia que antes era o valor de 5.200. Então, a gente chegou em 3.000 mais 2x igual a 5.200. X para um lado, número para o outro. 2x igual a 5.200 menos os 3.000, estava com mais, vira menos, então ficou 2.200. 2x igual a 2.200, x igual a 1.100. Portanto, pessoal, a alternativa correta nesta questão será a letra B, tá? O valor de R$ 1.100. Olha só essa questão que interessante. O sistema binário utilizado pelos computadores faz uso exclusivo dos algarismos 0 e 1. Um programador obteve a sequência abaixo pela repetição da célula 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Tá bom? E depois ele mostra. Ele fala, dentro dessa sequência aqui que ele está mostrando, quais são os próximos 3 dígitos da sequência. Pessoal, repara, ele só tem os números 0 e 1. Concorda comigo? Depois, ele fala que essa é a sequência. Ele mostra qual é, está entre parênteses, eu só copiei aqui. E se você reparar que esse padrão de número, exatamente nessa ordem, nessa quantidade de 11 de zeros, nessa sequência, repete lá embaixo. Então, repete uma vez, repete duas e vai repetir depois pela terceira vez. E aí, basicamente, ele quer saber, depois dessa sequência, o que vai aparecer. E os próximos 3 dígitos é simplesmente o 0, o 1 e o 0, porque ela simplesmente repete a ordem, tá bom? Portanto, a alternativa correta, pessoal, é a letra A, 0, 1, 0. Deu compreender? É só você ir contando, né? Ver até onde que vai o número que está repetindo e depois ver os 3 que vem na sequência, tá? Não é difícil, não é difícil. Uma pessoa está planejando um churrasco para 20 pessoas. Embora se recomende 400 gramas de carne por pessoa, ela decide economizar e reduzir a quantidade em 100 gramas. Qual a quantidade de carne em quilo que essa pessoa comprará para o churrasco? Olha que interessante. Se são 20 pessoas que ela vai ter, né? A gente não diminuiu o número de pessoas. E ela fala que antes ela tinha 400 gramas e tirou 100, tá? Então, quantos gramas que ela vai ter? 300. Como é que a gente resolve aqui? Olha que difícil. Pega as 20 pessoas, multiplica pela 300 gramas e vai dar 6.000. Só que atenção, aqui você tem que saber fazer a transformação. Se você já comprou carne no churrasco, você conseguiu tranquilamente fazer aqui no açougue, né? 6.000 gramas equivale a 6 quilos de carne. Portanto, pessoal, a alternativa correta aqui para a nossa resposta é a letra A, tá bom? Então, muitas vezes, assim, numa conta de interpretação textual, a gente consegue acertar na nossa questão. Uma pessoa tomou um determinado empréstimo e realizará o pagamento deste em 11 parcelas mensais
iguais e consecutivas de R$ 1.000. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, após pagar 5 dessas parcelas, percebeu que essa despesa mensal correspondia a 40% de seu salário. Para reorganizar suas contas, só poderia arcar com uma parcela que correspondente a 20%. O seu salário permanecerá igual até o término do empréstimo. Ao buscar renegociar o montante, que ainda irá vencer, percebeu as seguintes propostas calculadas sob juros simples, incidindo sobre o valor que falta pagar e dividendo o pagamento que foi feito em parcelas iguais e consecutivas. Então temos propostas 1, 2, 3 e 4, cada uma com uma taxa de juros 1,2, 1,5, 2 e 2,2, só que, olha só o problemão que ele trouxe. O primeiro está ao mês, o segundo ao trimestre, o terceiro ao mês, o quarto ao bimestre. E depois tem os prazos, 8 meses, 12 meses, 12 meses e 14 meses. E ele quer qual que é a proposta que se enquadra na condição possível de pagamento dessa pessoa. Calma, parece confuso, mas na hora que você põe a mão na massa não é. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é que ele fez lá, o valor no total era R$ 1.000, 11 parcelas, então eram R$ 11.000. Concorda? Era o valor inicial, R$ 11.000. Então essa é a primeira lógica. Só que ele já pagou 5.000, 5 dessas parcelas. Então, doutor, quanto é que falta? R$ 11.000 menos os 5 que ele disse. Até então, pessoal, ele só enrolou no texto, mas você tinha que entender isso para chegar nesses R$ 6.000. Depois ele fala que ele utilizava 40% equivalente a esses 1.000. Então, ele quer saber quanto que seria 100% para a gente determinar qual era o valor final, tá? Então, a multiplicação em cruz. 40% vezes x é igual a 1.000 vezes 100. Vai dar 40x igual a 100.000. O 40 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 100.000 dividido por 40, x igual a R$ 2.500. Legal, bacana, etc, etc. Só que agora a gente sabe que o salário original, esse de R$ 2.500, corresponde a 100%. Porém, ele pode pagar quanto? Segundo a nossa quinta linha está escrito, no máximo 20%. Então, se 2.000 corresponde a 100%, x, que é o quanto que a gente quer descobrir, corresponde a 20% do nosso salário. Multiplica em cruz, vai ficar 100x igual a 50.000. 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, x igual a 500. Ou seja, o máximo que ele pode pagar é R$ 500, que corresponde a 20% do seu salário, que é de R$ 2.500. Deu para compreender a lógica? Parece difícil, mas só está fazendo a regra de 3, tá? Então, a interpretação de texto mais regra de 3. Então, vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar em cada uma das propostas. Proposta número 1 é de R$ 6.000 dividido por 8. Tá? 6.000, né, caso você tenha esquecido, é o valor que falta, né, da nossa dívida. Lá em cima, que a gente tinha descoberto primeiro, lembra disso? Pois é. Então, a gente vai dividir por 8. Então, por que dividir por 8? Que são 8 meses, tá bom? E ainda não sabemos dos juros, mas deixa ele bonitinho aí. Na 2, é os 6.000 que falta, e vamos dividir pelos 12 meses, que deu R$ 500 por mês. Da 3, 6.000 dividido por 12, que deu os R$ 500. E na 4, 6.000 dividido por 14, deu 428, mais os juros. Por que eu estou falando isso? E por que eu ainda não acrescentei os juros e tudo mais? Primeiro está uma confusão, né? Um está ao mês, um está ao trimestre, outro está ao mês, outro ao bimestre. Segundo ponto, é porque ele falou que só pode pagar no máximo 500. Ou seja, tudo aquilo que está acima disso, eu não quero saber. Agora, pensa comigo e vê se tem lógica no que eu vou falar. Se a prestação sem os juros já deu R$ 500, você concorda comigo que se eu acrescentar os juros, certamente vai passar os 500 e ele não pode. Então, só por isso, a gente já excluiu a A, B e a C. Tá bom? Portanto, pessoal, a única que ficou com a taxa, com o valor da prestação e ainda acrescentando os juros é a 4, tá? Caso você, queira saber, inclusive, é só você fazer essa conta.
428,57, que é o valor, né, de 6 dividido por 14, corresponde a 6%, então 2,2 corresponde ao x. Então o x, no caso, aí seria de 65,87, que seria ali os juros, tá bom? E 428,57 mais 65,87 deu 494,44, ou seja, menos do que R$500. Não precisava chegar a fazer isso, essa última etapa é só para você confirmar e confiar na minha palavra, mas você já deu para perceber que era a proposta número 4. Portanto, pessoal, essa questão aqui pode parecer complexa, mas se você fizer com calma, você chega lá, só é longa e cansativa e tem que saber fazer regra de 3, pelo menos umas 3 vezes, mas você consegue chegar lá, portanto a alternativa correta é a 4. No dia 1º de setembro do ano passado, uma dona de casa tinha R$1.000 para serem aplicados em um banco, que rende 1% ao mês a juros simples. Ela havia decidido usar parte dessa quantia para comprar um fogão, tirando essa quantia o quanto fosse necessário para efetuar a parcela de pagamento exigida. E há 4 formas de pagamento prevista para a compra desse fogão. Então vamos lá. Primeiro, ela tinha quanto? 1.000, ok? E aí ela tem quanto que é a taxa de juros? 1%. Então o que a gente vai fazer? Né? Vai ver, após esses 30 dias, quanto que essa taxa de juros vai render. Então é 1.000, que é o valor que tinha originalmente, com essa taxa no final do mês. Então depois de 30 dias, pessoal, quanto que é a taxa de juros? 1% é 0,01, multiplica 0,01 por 1.000, vai dar R$10. Ou seja, no final do primeiro mês, R$1.010. Até aqui tá tranquilo? Beleza. Proposta número 1. Uma parcela única de R$600 para pagamento à vista. Ou seja, 1.010, que é aquele valor, menos os 600, no final das contas deu 410. Na proposta número 2, nós tínhamos ali uma entrada de R$400, paga no ato da compra, mais uma parcela de 200, paga 30 dias após a compra. Então, como é que ficou? 400 mais o 200, que deu ali o valor, né, de 600. Depois, os 600 vezes o 0,01, que deu a taxa de juros, né, de R$6. Então, 600 mais o 6 deu 606. Fazendo aquela subtração, 606 menos os 200, que deu 406, né? Obviamente que ele quer, pessoal, a proposta que seja mais vantajosa ali para a dona de casa, né? No terceiro, uma parcela única de R$605, paga 30 dias após a compra, ou seja, no início ele não precisa dar nada, tá? É só os 1.010 menos 605, ou seja, 405. E por fim, na última, você tem uma entrada de R$300, paga no ato da compra, mais uma parcela de 305, ou seja, 300 mais 305, tá bom? E paga 30 dias após a compra, ou seja, 1.000 menos 300 deu 700. 700 vezes a taxa de juros, 0,01, deu R$7. 700 mais o 7 deu 707. Depois, só fazer a subtração de 707 por 305 e deu R$402. Olhando para as 4, pessoal, qual que é a proposta aqui mais vantajosa? É a proposta menor, obviamente, ou seja, R$402 de proposta número 4, ou seja, a letra D. Um agricultor costuma tomar empréstimos de uma empresa financeira sempre em valores de R$5.000 sobre a modalidade de juros simples, para pagamento após 6 meses em uma única parcela, a taxa de 2% ao bimestre. Entretanto, por se encontrar em um momento com orçamento restrito, solicitou à empresa que o prazo de pagamento fosse ampliado em mais 6 meses. Por desejar manter o mesmo valor obtido para o empréstimo, o mesmo valor total a ser pago no final do prazo, esse agricultor deve solicitar à instituição financeira a aplicação de uma nova taxa de juros bimestral, vista que já é cliente antigo da instituição. E quanto que é essa taxa? Vamos lá, vamos pensar. O valor era de R$5.000, está escrito na segunda linha. Ele fala que a taxa de juros é de 2% ao bimestre por 6 meses. E ele quer ampliar por mais 6 meses. Eu só estou pondo no papel aquilo que ele falou. Concorda comigo? Se ele dobra o tempo e o valor mantém, a taxa ela vai cair pela metade, tá? Porque ele vai ter o dobro de tempo para fazer o pagamento.
Ou seja, pessoal, dos 5 mil original, vezes os 2% ali do bimestre, que você já sabe que é 0,02 e não 0,2, por favor, a gente vai ter que fazer uma multiplicação por 3. Por que 3? Porque bimestre são 2 meses. 6 meses a gente está falando, né, de 3 vezes aquele valor. Ou seja, no final das contas, a gente descobriu que a taxa ali é de R$300. Agora, pensa comigo. Se 5 mil reais corresponde a 100%, R$300 corresponde a X. Faz a multiplicação em cruz, 5 mil vezes X igual a 30 mil. 5 mil está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, deu 6%. Agora, se aumenta mais 6 meses, pessoal, lembrando, né? Porque a gente tem 6 meses para fazer isso tudo. Se ele aumenta todos os meses uma porcentagem, são 6 meses que aumenta, então 6 dividido por 6 deu 1, portanto 1% em todos os meses. Então qual que é a taxa de juros que a gente vai fazer? Letra A, uma divisão simples, né? 6 dividido por 6 deu 1, ou seja, 1%, letra A. Última, Arthur recebeu R$2.000 de salário mensal e decidiu agendar uma reunião com seu chefe para negociar um reajuste salarial. O índice mínimo de reajuste que ele deve negociar para seu salário passa a ser, no mínimo, de R$2.500 é de... Ele quer saber simplesmente o quanto que aumentou. Se 2.000 correspondia a 100%, R$500, que foi o valor que aumentou, corresponde a X. Multiplica em cruz, 2.000x é igual a 50 mil. 2.000 multiplica, passa para lá dividindo, x igual a 50 mil dividido por 2.000, que é a mesma coisa que 50 dividido por 2, que é a mesma coisa que 25. 25 o quê? 25%, portanto, a alternativa correta, pessoal, é letra B de bola, 25%, questão mais tranquila.